Oi, oi, tudo bem? Eu estava me arrumando hoje porque eu ia começar a sentar aqui e falar um pouco com vocês. Mas aconteceu uma coisa, assim, inédita em minha vida. Realmente inédita. E aí eu até gravei pra vocês verem. Vou passar aqui agora. Aqui, vem cá no sol, sobe aqui. Tá vendo? Meu primeiro fio de cabelo branco. Tá vendo? Ele é muito branco. Fui pentear o cabelo agora, eu só vi um negócio brilhando. Achei que fosse shampoo seco. Por um acaso, meu cabelo, ele tá com shampoo seco, tá? Por isso que ele tá com um monte de pozinho, assim, eu acabei de passar. Mas, gente, eu tô... Será que eu arranco? Eu tô passando. Ele é muito grande, velho. Ele é muito... Olha! Meu Deus, dá pra ver muito no vídeo. Será que tem mais? Nossa, essa noite agora eu vou procurar. Agora eu vou pra live, então não dá pra ver. Com calma, mas eu vou deixar pra mostrar pro pessoal na live. Tipo, obviamente eu sei que existem pessoas jovens assim, né? Adolescentes, pré-adultos com cabelo branco. Mas é que na minha família, de fato, o cabelo branco ele vem com a idade, conforme você envelhece, sabe? Então eu tô muito... Vou tirar uma foto e mandar pra minha mãe agora. Meu Deus, e é tipo assim, me lembra muito a minha mãe, que meu cabelo é muito preto, igual da minha mãe, muito preto, então aparece bem. Não sei se dá pra ver. Talvez dê até pra ver nessa câmera agora. Ah, bem aqui, ó. Tá vendo? A minha mãe foi assim, ela começou a ter um cabelo branco, e depois ela teve outro cabelo branco, daí ela teve outro. E aí ela começou a pintar o cabelo dela de preto. E minha avó também. Porque o cabelo preto, né, como é muito preto, aparece muito branco. E tipo, tá um fiozão. Como é que eu não vi esse fio crescer? Eu claramente não olho pra minha cabeça. Enfim, tô em choque até agora. Hoje em dia, ela adotou mais um estilo mais assim, loira barra mesclado, castanho, assim, um trem assim, pra disfarçar porque cresce bastante. Mas é isso, então declaro aberta a temporada de cabelos brancos. Eu tô muito impressionada. Enfim, olá, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao vídeo de hoje. Preciso dizer que desde os últimos dias que eu terminei de ler Frankenstein, se você não assistiu o vlog, vou deixar aqui linkado, eu simplesmente entrei em ressaca literária. Eu simplesmente não tô conseguindo me apegar a nenhuma leitura. A única que eu fiz, assim, de fato, foi Amor e Amizade, que tem nessa obra aqui, da Juvenília, da Jane Austen, Charlotte Brontë, que é tipo uma historinha que a Jane Austen fez quando ela era bem novinha, antes mesmo de ficar muito famosa, publicar seus romances mais consagrados, que é muito engraçado, gente. Que Jane Austen mais sarcástica, irônica e cítrica que ela carrega, sabe? Uns humor assim, umas alfinetadas, principalmente quando vai falar sobre essa coisa dos pais quererem decidir com quem casa e com quem não casa, de querer mandar nas meninas, nos bailes que elas têm que ir. Só que é um texto engraçado, que com o tempo a Jane Austen ela foi diminuindo um pouco isso, justamente com o objetivo, eu acredito, que do romance chegar em outras pessoas mais, né? Porque com esse humor que ela tinha em Amor e Amizade, com certeza ela ia ser cancelada pelos homens e tudo da época dela. Orgulho e Preconceito carrega, assim como outras obras, outras críticas mais sutis, digamos, bem mais sutis, bem mais. Esse livro, ele faz um compilado dessas obras da Jane Austen que ela escreveu quando era mais nova e da Charlotte Brontë, então é metade e metade, ó. A partir daqui é da Charlotte Brontë, que eu não tenho pretensão de ler agora. Eu só li mesmo Amor e Amizade pro meu curso, que eu tô fazendo um curso de Jane Austen, assim como eu tô fazendo de romance gótico. E aí eu li esse mesmo. Estou lendo um e-book que é de Flores Partidas, da Karen Slaughter. Eu comecei a ler, na verdade, faz um tempo, porque eu tava meio assim, sem saber o que eu queria ler. Daí eu queria ler uns trem diferentes, assim, que eu não tô muito acostumada, pra dar uma equilibrada. Só que eu tô um pouco traumatizada com esse livro, porque ele é muito violento. Começa o livro falando sobre um desaparecimento de uma menina, de uma adolescente. E aí, no outro capítulo, que eu acredito que as histórias estejam interligadas, mas eu ainda não descobri, mesmo se eu descobrir eu não vou contar pra vocês que é spoiler, tem um assassinato de um cara, tipo, ele puxa a esposa dele pra um beco, assim, pra eles namorarem, sabe? Enfim, namorarem, né? Vocês entenderam. Aí vem um assaltante, mata ele na facada, só que assim, é muito violento, é visualmente violento. E sabe o que eu reparei? Que eu não tenho, por exemplo, não é gatilho que eu tenho, né? É medo mesmo. Por exemplo, se eu leio livros de temas pesados, como, por exemplo, coisas que aconteceram na infância, abuso, etc., são coisas que eu consigo ler, porque eu acredito, enquanto experiência pessoal, que como foi uma época da minha vida que já passou, tipo, eu já passei pela infância, eu já passei pela adolescência, eu já passei pela juventude, eu tô na juventude, tá? Pera aí, eu também, não é bem assim, eu tô na juventude, não é porque eu tô com cabelo branco agora que eu não tô na juventude ainda. Como já passaram essas épocas, eu não sinto mais o medo de passar por isso. Então eu consigo ler as cenas tranquilamente, eu consigo ir, mesmo que eu nunca li nada muito descritivo, exceto Herdeiras do Mar, cuidado, se você for ler Herdeiras do Mar. Agora, por exemplo, desse de Flores Partidas, que tem a violência nesse beco de um casal que é assaltado e assassinado, eu já fico assim, meu Deus do céu.
Eu tenho muito medo, eu não consigo ler. Eu tenho muita dificuldade de ler. Porque são coisas possíveis de acontecer, né? As cenas, assim, do cara levando a facada, tudo, são coisas que mexem muito comigo. Eu descobri que coisas que podem acontecer no futuro, que ninguém tá, infelizmente, 100% livre disso, são tipos de livros que talvez eu não consiga ler. Violências que eu não consiga ler. Tanto que, como eu tava interessada em saber qual é o mistério desse livro, porque a história da menina desaparecida e desse casal, eles estão interligados. E eu quero saber até que ponto. Só que eu não consigo ler essas cenas, então eu vou passando. As partes de violência, meio que eu vou pulando os parágrafos. Não é nem porque eu quero ler mais rápido, é porque simplesmente eu não vou conseguir ler. Tô gostando, mas eu não sei ainda. Eu acho que eu só vou saber se eu tô gostando do livro quando eu descobrir o plot, né? Porque, infelizmente, é um tipo de livro que é assim, ou te entrega um plot muito bom, e aí você gosta muito, ou vai ser um livro bem meh. Mas muita gente fala bem da autora, mas, putz, tem muita violência, é bem pesado de ler. Eu não esperava que fosse tanto assim, tô até um pouco meio ressabiada de continuar. Eu recebi esses dias, inclusive, abri até em live. Isso daqui, tanã! Olha que coisa mais linda aí, bebê. Isso aqui é uma capinha de Kindle da Dobra. É de dinossauro, como vocês podem ver. Tem escrito raro é humano. É rar, é dinossauro. Eu não sei se os dinossauros pronunciam assim, mas eu pronuncio assim. Olha que coisa mais pitica. Aí você guarda seu Kindle aqui dentro. Ele fica protegido. No caso do meu, ele fica duplamente protegido, porque além de ter uma capa, ele tem outra capa. Muito legal pra carregar dentro da bolsa, pra quem não tem essa outra capa de fora também. Meu Kindle rachou na primeira semana que eu comprei ele, mas só que ele existe desde 2017. Então, assim, é um Kindle lutador. Ele é o Paperwhite, comprei no Japão, pra quem tiver curiosidade. Mas daí não basta a Dobra ter me mandado uma capinha pro Kindle. Ela me mandou 2 capinhas de Kindle. Tana! Aí, igual, fui eu que escolhi o modelo, inclusive, porque eu achei que é a minha cara, a nossa cara da família literária. Essa capinha que eu coloquei lá na lojinha de resgate, que você acumula pontos assistindo as lives. E aí, quem conseguir resgatar, vou mandar pra pessoa de presente. Nem todo herói usa capa, mas a sua chegou. É muito fofinha, gente. Olha o arroba da Dobra. Vou deixar o site aqui também na descrição. E se você quiser, tem cupom de 10% de desconto para todo o site. Isso não é uma publicidade, é apenas um cupom que eles me ofertaram. Então, se você tiver interesse em fazer alguma compra, tem várias coisas lá. Tipo, capa para notebook, camiseta, tem cartões, marcadores, carteira. E uma coisa que também me avisaram lá na live foi uma coincidência muito grande, inclusive. Eu tenho uma pessoa que assiste o meu canal há muito tempo e ele trabalha na Dobra. Daí ele falou que tem um site, um trabalho que eles fazem, que você que é artista, desenhista, ilustrador, faz lettering, etc. Tem talento, um negócio de um talento manual muito bom, que inclusive admiro muito. Vocês podem entrar no site deles, dar uma olhadinha lá pra ver se tem alguma informação, que você consegue vender suas artes e aí você ganha comissão em troca dos produtos que são vendidos com a sua arte. Um trem assim. Deve ter tudo explicado no site da Dobra, então se vocês quiserem, dá uma olhadinha. Tudo muito lindo, muito, muito, muito lindo. E é isso. Eu acho que hoje no sprint eu vou tentar basicamente ler, especialmente Flores Partidas. Eu tô, sabe, com saudadinha já de terminar um livro? Depois eu volto aqui e digo pra vocês se rolou ou não. Eu e meu cabelo branco. Ai, desse lado aqui. Estou em 30% da leitura. É rápido até que pra ler, mas ao mesmo tempo eu ainda não sei o que eu tô achando. Ele é um pouco violento, ele teve algumas cenas de violência até agora, mas vou falar rapidamente dos personagens que a gente tem aqui pra vocês entenderem mais ou menos a trama. Nós temos a Lídia, que ela é uma ex-viciada em drogas, ela tá limpa há muitos anos. Agora, se no futuro, né, que ela já tem uns 40 e poucos anos, ela tem uma filha adolescente. E ela coloca essa filha adolescente pra fazer aula de defesa pessoal, pra fazer aula de tudo quanto é tipo de coisa, caso de necessidade, porque ela teve uma irmã que foi raptada na mesma idade mais ou menos da filha dela, quando elas eram mais novas, era uma irmã mais velha, que essa irmã é a Júlia. Nunca foi encontrado esse corpo, não sabe o que aconteceu com a irmã, inclusive o pai e a mãe dela depois disso se separaram, porque a mãe resolveu que queria seguir a vida em frente, não queria mais falar sobre, depois de ter passado alguns anos, e o pai não, continuou investigando ao longo da vida, continuou. Além dessa irmã mais velha desaparecida, ela tem uma irmã mais nova, que é a Clary, e essa Clary, ela é casada com o Paul, que até agora eu não sei se é uma pessoa boa ou ruim, e provavelmente se eu descobrir, não vou contar pra vocês. E aí essa Clary, ela se afastou da Lídia, a irmã mais velha dela, né, a irmã do meio, porque a Lídia acusou ele de ter tentado
ela. E numa situação dessa, como a Lydia era uma pessoa que vivia drogada, vivia indo pra cadeia, ela foi desacreditada. Então a Clary não acreditou nela. A Clary falou, você tá tentando me afastar dele. Enfim, brigou por causa desse novo namorado que ela tinha, porque ela preferiu acreditar nele do que na irmã mais velha. A gente acompanha o livro assim, eles já mais velhos. A Clary e o Paul já estão casados há muitos anos. O livro começa com o Paul sendo assassinado num beco, assim, que ele leva a Clary pra se agarrar num beco com ela. E até agora é isso. A gente acompanha, assim, o medo que essas irmãs têm, ao mesmo tempo essa angústia de não saber o que aconteceu com a outra irmã desaparecida, e elas estão afastadas porque elas brigaram por conta desse homem, que não dá pra saber se é bom, que não dá pra saber se é ruim. Teve uma cena agora, logo no início, que talvez seja interessante eu comentar pra vocês o assunto, pra não pegar vocês de surpresa e de repente ser um gatilho muito forte. A Clary, ela foi pro velório enterrar o marido dela. Assim que ela volta pro velório, a casa dela tá cheia de policiais, porque aparentemente tentaram arrombar a casa dela, roubar as coisas, mas não conseguiram levar nada. Nessa busca aí que os policiais estão fazendo, meio que ela se esconde no escritório. Ela vai pro escritório do marido dela, que ela sabe todas as senhas, não esconde segredos dela, e resolve mexer no computador dele. E ela abre lá um vídeo no meio do computador dele. Ela percebe que é material pornográfico. Só que mais do que material pornográfico, ele é material pornográfico extremamente violento, onde as mulheres, elas são mortas, sofrem vários tipos de crueldade enquanto aquele vídeo tá sendo gravado. É muito visual, tá? A autora escreve assim com detalhes e, nossa, é pesado demais. Eu nunca... Chega meu estômago embrulha só de lembrar. Eu não consegui ler assim com detalhes. Eu, tipo, quando eu vi a primeira coisa que eu não imaginava, eu fiquei assim, ó, eu não acredito, velho. E aí eu fui pulando, porque eu não conseguia ler. Mas ao mesmo tempo eu tô muito intrigada pra saber o que de fato acontece. Comentei com vocês que no início do livro tem uma menina desaparecida. Qual é a relação dela com a história? Então, não tô gostando muito, assim, dessas partes violentas, mas quero saber o que acontece. Então, espero que revele logo. Aí quando vier, revela na última página. Que thriller é assim. É sempre assim, menina. Uma loucura. Terminei o livro e, meu Deus do céu, que livro ruim. Esse livro é muito ruim. Assim, como foi que eu consegui terminar de ler ele, nem eu sei. Mas eu dei uma estrela, porque eu sou generosa, então eu dei uma estrela. Eu não sei explicar, gente. Eu tô sem palavras. É porque, na verdade, eu achei ele mal escrito. A solução que a autora colocou pra justificar algumas coisas, pra explicar por que certos personagens pensam de certas maneiras, não fazem sentido. Ou se fazem sentido, ela simplesmente joga. Ela não constrói a ideia, aconteceu isso, que remeteu a isso, aí lembrou disso, aí consequentemente chegamos a essa conclusão. Não, ela simplesmente joga e você que aceite, muito confortável. E aí o livro todo, ele é meio que dividido entre várias visões, da Lydia, da Claire, do Paul, do pai das meninas que ficou investigando há muitos anos o desaparecimento da filha dele. Muita enrolação e muito violento, um dos livros mais violentos que eu já li na minha vida. Então toma cuidado se vocês forem ler, porque lembra que eu comentei com vocês que tinham cenas explícitas? Antes, continuou. E foi assim, piorando. Aquela cena explícita que eu li lá naquele início, nos 30%, nem se compara com o que acontece depois. Pulei alguns bons parágrafos, não era nem porque eu queria ler mais rápido, era somente porque o meu estômago não aguentava tanta descrição de atos tão violentos contra mulheres. Vai falar sobre sequestro, no geral, abuso, daqui pra pior, e é horrível, dá um medo, porque são coisas que a gente, infelizmente, tá suscetível, né? Tem uma hora que a Lydia até comenta assim, as mulheres, quando elas levam fora de alguém que elas gostam, que elas estão afim, elas vão pra casa e choram, né? Os homens se vingam e matam essas mulheres. E aí é isso. Nós mulheres estamos suscetíveis a isso, infelizmente, a cruzar com louco a qualquer momento. E eu tô assim... Por que eu perdi tantos minutos e horas da minha vida lendo esse livro? São sofrimentos não justificados. Eu entendo que é pessoal, tá? Tem gente que tem interesse em conhecer, de entender como funciona, de repente ver as situações. Eu não gosto, são coisas que me fazem mal. Sabe quando eu sei que existem coisas ruins no mundo, eu tenho consciência que existem pessoas muito cruéis, mas ler sobre elas e tomar consciência que elas existem é um negócio que me faz muito mal. Tem vezes que eu não consigo, por exemplo, assistir Fantástico. Sabe aquele dia no Fantástico que tá assim, ó, desgraça atrás de desgraça? Eu não consigo assistir esse dia, porque eu fico passando mal depois. Então é assim que eu me senti nesse livro. E aí o que eu também acho é que muitas pessoas leem esses tipos de livro pra conseguir entender como funciona a mente de uma pessoa criminosa. Porque existe muitos suspenses e thrillers, inclusive muitos baseados em fatos reais, que falam, né, sobre. Eu não tenho o costume de ler, mas eu acompanho algumas pessoas que leem. Mas não é o caso, entende? Não se explica nesse livro. É só assim, toma aqui essa desgraça, toma aqui essa
desgraça, esse tipo de desgraça existe no mundo, toma aqui, toma aqui. Eu não tenho palavras pra dizer o que aconteceu. Então eu acho que eu vou ter que o quê? Arranjar um outro livro pra ler, ainda nesse vlog, pra gente não acabar ele nesse clima aqui, porque eu tô assim, tô com raiva, eu tô com muita raiva. Você, inclusive, já leu algum livro da Karen Slaughter? Você gosta da autora? E se você gosta, qual livro você gosta dela? Ele é tão violento quanto esse Flores Partidas? Todos seguem mais ou menos a mesma linha? Ou tem outros que são mais suaves pra ler? Eu deveria continuar ou realmente se eu não gostei de Flores Partidas, melhor nem tentar mais nenhum outro? Eu acho que eu não quero mais ler nada da autora. Eu cheguei a essa conclusão. Acho que aqui tá um pouco escuro e o áudio não tá dos melhores, que eu tô aqui na cozinha, mas terminei a live. Escolhi um novo livro pra ler, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas antes, deixa eu fazer rapidinho o meu prato. Temos aqui um frango. Depois vou colocar só esses frangos aqui. Eu vou pegar essa saladinha aqui pronta, ó. A gente compra assim que facilita a vida e acaba que a gente acaba comendo mais. Pra encerrar, um tomatinho cereja. Sabe o que podia ter pra ficar perfeito? Um avocadozinho, hein? O abacate ia ficar delicioso. Tanto faz, um dos dois, né? Serve abacate também. Geralmente na salada eu coloco um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, um pouquinho de shoyu, porque como boa japonesa que sou, um pouquinho de shoyu, acho que eu coloquei um pouco demais, porque eu amo tudo que tem shoyu. Tá aqui meu prato pra jantar. Tadã! Eu sempre janto aqui na frente do computador, porque aqui em Belém, muito calor, comer lá na cozinha, sem contar que estamos passando por temporada de chuva e acaba que nos compartimentos que é abertos, que não tem ar-condicionado e tudo mais, os carapanã, você precisa ver o tanto de pernilongo que tem na casa, não tem condição. Até aqui dentro do quarto tem bastante, então tem que ficar preso nos compartimentos. Então eu pego, trago minha comida pra cá, dou uma limpada na mesa, eu janto assistindo alguma coisa bem legal, assim, geralmente é novela, mas eu tô meio órfã de novela, que acabou agora recentemente Um Lugar ao Sol, que inclusive foi horrível o final. Assim, review de novela aqui nesse canal também. Que novela bem mais ou menos, hein? Basicamente, falou só sobre relacionamentos tóxicos sem ensinar nada pra ninguém. Achei chato, terminou chato, cagaram com o final. Achei tudo chato. Mas falando sobre coisa legal, comecei a ler esse livro aqui. Damien, do Hermann Hesse. Indicação também da Flávia, que há muito tempo pede pra eu ler esse livro, que ela acha que eu vou gostar, nananana. Resolvi começar, ele é bem curtinho. Vamos ver se ele vai salvar esse vlog ou ele vai afundar de vez esse vlog. Eu confesso que eu tenho um pouco de esperança, tá? Eu só li 27 páginas até agora. Quando eu ler mais um pouco, provavelmente amanhã eu volto pra contar um pouquinho da história pra vocês. E é isso, deixa eu jantar. Mágica. E a Vandal vai ser essa daqui, que eu não tenho. Vai ser essa daqui a Vandal, mas eu não tenho ela no server online. Dia seguinte, por aqui, após o meu fracasso de leitura ontem do livro que eu odiei, estou de volta. Esse livro é muito bem falado, né? Inclusive a Flávia, que eu não canso de falar aqui, que sempre me recomenda os livros e costumam acertar, foi que me recomendou esse, encheu meu saco pra eu comprar e eu ler. Ele é bem curtinho, ele tem 190 páginas, é de um autor alemão, vencedor de prêmio Nobel, então já tem aí um peso em cima da escrita dele. E eu tô gostando. Hoje eu passei a manhã, assim, nos pequenos intervalos da vida, lendo de pouquinho em pouquinho, na hora do almoço, indo pra aula. E eu tô na página 70 agora, então mais umas 120 páginas eu termino. Vou ver se eu leio agora à noite. O livro começa engraçado, porque vai contar a história de um homem que, logo na introdução, ele fala que essa história não é a história de um personagem, é a história de um homem de verdade. Ou seja, tudo que vai ser falado realmente aconteceu na vida dele, então realmente é um negócio que você sente um pouco mais além, entendeu? Então, eu gosto da forma como o autor escreve. Eu acho que tem umas frases muito legais. Por exemplo, ele fala sobre o homem que vive nessa eterna busca de tentar descobrir quem é, qual é o seu objetivo. É uma eterna busca que nunca cessa. E assim, por todo mundo se ver nesse lugar de procura, a gente entende um pouco mais o outro. E aí, no final, ele escreve assim: assim é que podemos entender-nos uns aos outros, mas somente a si mesmo pode cada um se interpretar. Eu adorei essa frase. É isso. Só você sabe as suas dores, só você sabe o que você tá passando, só você sabe das suas angústias. A gente pode até entender o próximo, mas viver na pele, sentir, só a pessoa pode se interpretar. Então, eu gosto dessas frases. Ele começa a história dele pequenininho, uma criança. É engraçada essa parte, inclusive, que ele vai encontrar, assim, com uns meninos malvados, sabe? E aí ele vai contar uma vantagem. Ele fala que ele que roubou o pomar, ele roubou umas maçãs muito belas e lindas.
E aí o menino malvado fala assim, você roubou? Então eu vou contar pro dono da fazenda, porque eu ouvi dizer que ele tá pagando uma quantia para quem delatar o ladrão. Aí o menino fica, não faça isso, por favor, eu não tenho dinheiro. Daí o menino não tem dinheiro, porque ele é uma criança, então ele fica tentando juntar centavos e centavos. Ele passa vivendo meses nessa chantagem, e ele é de uma família extremamente religiosa, o pai e a mãe, e ele considera o lar como um lugar sagrado, ele sente a paz do lar, que tanto se fala aí na igreja, e a partir do momento que ele se vê nessa história de ser um ladrão, que na verdade ele nem é, mas aí não tem nem como ele voltar atrás e nem como ele confessar que ele não é, ele se sente muito atormentado, como se fosse o maior pecado do mundo. Aí ele quebra o cofre dele, ele fica muito mal, tudo isso ele criança. E ele vai passando por essas chantagens e a gente vai acompanhando o que passa na cabeça dele. Sério, é muito engraçado, porque ele é uma criança e ele acha que esse é o pior pecado que ele podia cometer. A partir daquele momento ele tem certeza que ele não é mais uma pessoa boa, que ele não é digno de perdão. Então ele vai passando e ao mesmo tempo é muito triste. Você vê que uma criança dessas, em vez de escolher contar suas angústias aos pais, resolveu guardar isso deles, porque acha que os próprios pais não vão aceitá-lo, sei lá, pelo que for, mas especialmente por ele ter roubado maçãs do pomar. Então é legal essa viagem. Eu tenho uma parte que eu achei muito legal, que fala assim, ó: muitos se recusarão a acreditar que uma criança de 11 anos incompletos possa sentir dessa maneira. Não é para esses que escrevo, mas para aqueles que conhecem melhor o ser humano. O adulto que aprendeu a converter em conceitos uma parte de seu sentimento, menospreza tais conceitos na criança e termina por opinar que não existiram também os sentimentos que lhe deram origem. Então eu acho legal isso, porque você viu tudo que eu falei até agora? De tipo, é engraçado, porque por conta disso a criança super atormentada, achando que pecou. Mas é isso, esse é o pensamento. Ele jogou na minha cara, ele escreveu tudo, ele demonstrou todo o sentimento dessa criança e depois amarrou com exatamente o que eu, adulta, ao ler, estou sentindo, que é tipo, cara, eram só maçãs no pomar. E ele fala que, ó, o adulto que aprendeu a converter em conceitos uma parte de seu sentimento, menospreza tais conceitos na criança e termina por opinar que não existiram também os sentimentos que lhe deram origem. Então, te traz um pouco nesse lugar de não menosprezar, sabe? Os problemas, as necessidades, as questões das pessoas mais jovens, das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Eu achei muito legal esse detalhe. E aí, mais pra frente no livro, ele vai conhecer o Damian, que até agora eu não sei direito quem é esse personagem, mas é uma outra criança que se muda ali pra escola, tem uma história mais misteriosa, não se sabe de qual religião ele é. E aí esse Damian simplesmente vai meio que descobrir que esse menino tá sendo atormentado por essa chantagem e vai dar um jeito nisso. E aí ele fica assim grato porque o Damian conseguiu resolver, então esse menino que tava chantageando malvadão sumiu da vida do cara, dessa criança, mas aí fica o sentimento de eu preciso fazer alguma coisa em troca. Até acho que fiz uma anotação sobre gratidão aqui, ó. A gratidão não é, em geral, uma virtude que eu creia firmemente. Seria um erro exigi-la de uma criança. Então, assim, a palavra certa não é gratidão, mas esse sentimento de, tá, mas agora então eu preciso fazer alguma coisa em troca. E aí o tormento dele que passou por estar sendo chantageado passa a ser o tormento do, tá, mas eu preciso fazer alguma coisa em troca. O bichinho, tadinho, nunca para de sofrer. Eu achei interessante, porque eu não sabia nada da sinopse desse livro e tô achando interessante conhecer. O Damian tem mais outras questões, assim, que são relevantes, mas também não vou falar tudo pra vocês, né, porque senão daí perde um pouco o charme da história. E hoje à noite, provavelmente, eu quero ver se eu termino de ler este livro. Deixa eu mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz hoje. Eu fui almoçar e aí eu passei numa loja... Eu tenho um sério problemas com itens de decoração. Inclusive, eu acho que eu queria fazer uma parede de pratinhos no meu quarto. Eu já tenho tantos pratinhos, gente, e aí dá uma dó de usar ele com comida, mas ao mesmo tempo ele é tão lindo. Olha isso aqui! Gente, é a coisa mais linda. Olha esse prato. Já faz umas 3 semanas que eu ia na loja, eu olhava e falava, esse prato acho que ele merece morar na minha casa. Aí eu voltei hoje, ele continuava na promoção, falei, vai ser agora. Gente, bebê, que bonitinho comer um lanchinho aqui nesse prato. E aí eu comprei uma coisa que é um pouco inédita aqui em casa, porque eu quase não compro velas. O Matheus tem um pouco de alergia a coisas com cheiro, então eu evito, mas essa aqui é tão cheirosa. Essa aqui é toda vinhozinho da Pantone. Agora à noite que o Matheus começou uma nova rotina, muito cheirosa. Uma nova rotina talvez eu consiga acender enquanto ele não tá em casa, porque o Matheus, ele começou uma nova faculdade. Legal, né? Quem não sabe, meu namorado já tem mestrado e tudo mais, tá aí estudando para concurso público e decidiu, nesse tempo, enquanto estuda para concurso público, começar uma nova faculdade de Direito. Então hoje foi o primeiro dia de aula dele. Eu falei, Matheus, vamos fazer sua lancheira e vamos arrumar seu material. Aí ele fica com aquela cara, tipo...
Ah, mas é porque é tão legal fazer as coisas pela primeira vez. Eu espero que ele não desista com o tempo, né? Porque é uma coisa que ele tá fazendo pela primeira vez, mas que vai durar 5 anos. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado pra não se arrepender. Então é isso, deixa eu acender minha vela e para os sprints para a live. Até daqui a pouco. Filma pro meu vlog. Peraí, eu vou filmar pro meu vlog. Não. I'm waiting at the doorstep, I'm finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. And then you stood there smiling at me as so many times before. Terminei a leitura de Damian. Custou um pouco mais do que eu esperava. Eu achei que seria um livro que eu leria assim em poucos dias, mas durou aí quase uma semana. Gostei, mas eu não amei. Eu vou dar 3 estrelas pra ele. Eu acho que ele entra pro hall dos livros que eu costumo ler e que eu penso assim, seria incrível se eu tivesse lido quando eu era mais nova. Provavelmente eu teria me identificado melhor com o personagem e com os sentimentos que o livro traz. O livro fala muito sobre a gente acreditar no nosso individualismo no sentido bom. A gente não tem que fazer o que os outros desejam que a gente faça ou que os outros esperam que a gente faça. A gente simplesmente deve ouvir os nossos sentimentos e as nossas intuições e ir atrás daquilo que a gente deve genuinamente ser. Mas eu senti que eu não me identifiquei muito com a escrita do Hermann Hesse. E aí a Flávia até comentou que talvez eu não vá gostar de outros dele, porque segue tudo mais ou menos a mesma ideia. Mas eu vou tentar. Ainda assim, quero ler ou Siddhartha ou o Lobo da Steppe, algum desses dois, né? Que é muito famoso do autor. Eu achei chato. A verdade é essa. Desculpa aos fãs do Hermann Hesse. Na hora de ver aí o meio, o desenvolvimento, eu fiquei, tá chato, vai, fala. Mas é daqueles livros 3 estrelas, que é 3 estrelas mais leia. Se você nunca leu Hermann Hesse, leia, porque pode ser que você ache genial e ame, se identifique, pode ser que você seja que nem eu, que não goste. Os meus 3 estrelas, tudo significam isso. Mais uma leitura finalizada essa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Aqui embaixo, deixa seu joinha. Um beijo, até o próximo.